Portanto, tu és rei. Foi para isso que eu nasci. Para dar testemunho da verdade. Todos aqueles que ouvem a verdade, ouvem a minha voz. Verdade. O que é a verdade? Bom dia com Jesus. Nós estamos de volta para mais um vídeo esclarecedor e hoje nós voltamos com o tema perguntas e respostas. Nós temos aqui 5 perguntas que nos foram feitas e nós vamos tentar respondê-las de acordo com aquilo que a gente entende, de acordo com aquilo que Deus tem mostrado para nós nas Sagradas Escrituras. Vamos à primeira pergunta. Muita gente acha que a Terceira Guerra Mundial já começou. O senhor também acha isso, pastor? Eu, com certeza, creio nisso. A Terceira Guerra Mundial, segundo aquilo que Deus tem mostrado, ela começaria com o cumprimento da profecia de Daniel, ou seja, com uma guerra prolongada. Então isso tem tudo a ver com a guerra Rússia e Ucrânia. Realmente é uma guerra prolongada, já estamos em 2 anos de guerra e não temos sinal nenhum de que aquilo possa ter um final feliz. Esse é o começo da Terceira Guerra Mundial que Deus me mostrou dentro da profecia de Daniel, né? Assim como ele também me mostrou onde estávamos parados, ou seja, estávamos parados no capítulo 6, estamos parados no capítulo 6 do Apocalipse, né? Exatamente do cavaleiro negro, da fome, e o cavaleiro amarelo que vem aí com uma grande destruição, complexa destruição sobre toda a terra. Ultrapassamos o cavaleiro vermelho, que é o cavaleiro do coronavírus, né? E estamos entre esses 2 cavaleiros, o negro e o amarelo, né? E que traduz uma destruição muito grande, né? A desgraça entre esses 2 cavaleiros realmente é algo muito destruidor para a terra. Então eu acho que sim, eu tenho certeza, porque a profecia de Daniel está se cumprindo. Tudo começaria com uma guerra muito prolongada. Então está aí, eu tenho dito que as guerras vamos ter pelo menos 3 a 4 guerras menores, mas elas vão se fomentar numa única guerra, ou seja, a Terceira Guerra Mundial, né? Então eu creio que mais ou menos isso responde biblicamente, né, essa primeira pergunta. A minha resposta é essa. Eu creio que sim, estamos sim vivendo o início da Terceira Guerra Mundial. Tudo já começou. Ela não começa logo nas explosões totais, ela começa devagar, até chegar no seu clímax. Essa é a primeira pergunta. Vamos para a segunda pergunta. A segunda pergunta está aqui. No conflito Israel e Palestina, o senhor parece ser o único pastor contra Israel. Por quê? Eu não sou contra Israel. A verdade, quando ela é dita, ela é a verdade. Ela vem e centraliza a coisa. Eu tenho dito que o mundo é um mundo cego, né? É um mundo que só enxerga de um lado, é um mundo caolho, é um mundo pirata. Ele só enxerga assim, ó, e não enxerga o outro lado. Então, quando você vai analisar um caso, quando você vai analisar um jogo,
Você tem que olhar os dois lados. Você não pode ser cego e ficar olhando só para um lado. Então pega a Escritura e examine. O que eu digo de Israel não sou eu que digo. É esse livro aqui que fala. Esse livro que diz quem é Israel. Não é eu. Esse livro que fala quem são os judeus. Esse livro que fala dos assassinos de Deus. No caso, os judeus. É eu? Sou eu que estou inventando? Não sou eu. É esse livro aqui que diz exatamente quem são os judeus. Se você ler esse livro, examinar, você vai descobrir isso. Você vai descobrir apenas o quê? A verdade. Eu não sou contra Israel, mas é uma tristeza você ver o que está acontecendo. Parece que os anjos os judeus são os anjos da história, Você vê que os palestinos estão sendo trucidados de verdade, Você vê que os palestinos já morreram 30 mil pessoas. E nessas 30 mil pessoas, talvez menos de 1% seja bandido, seja terrorista, é criança, é velhos, mulheres, todos sendo dizimados, todos sendo destruídos. E o mundo cego, não, Israel tem direito de se defender. Tem, de se defender. Mas qual é o direito de Israel de atacar? Se ele faz aquilo que fazem com ele, são terroristas também. Aliás, os terroristas fazem isso porque não tem Deus, ou seja, não adoram o Deus verdadeiro. E por que Israel, que se diz adorador do verdadeiro Deus, faz pior? Por quê? Me explique isso. Então eu não sou contra Israel. Eu apenas digo a verdade bíblica. Aquilo que Deus fala, eu vou e falo também. Mas contra não sou. Eu quero o bem de Israel, eu quero o bem dos judeus, mas eu cito aquilo que a Bíblia diz. Inclusive, Deus promete que não vai se vingar dos judeus. Leia lá no Velho Testamento, quando Deus fala que de Deus é a vingança. E Ele fala que vai se vingar de tudo aquilo que fizeram com Ele. Não sou eu que digo. É essa Escritura. Então não adianta, eu sempre digo, se vocês querem se voltar contra mim, não se voltem. Vão para a Bíblia, falem contra Deus, escrevam carta para o céu, vão olhar a Escritura, vão examinar. Cristo disse, examinem as Escrituras, porque são elas que de mim testemunham. Se Deus está prometendo que vai se vingar, Ele vai se vingar. Israel já foi aniquilado 2 vezes. Nabucodonosor aniquilou Israel, depois Roma veio e aniquilou Israel, e essa é a 3ª vez que Israel está correndo o mesmo perigo da destruição. Sabe por que não vai ser destruído? Porque tem uma profecia que vai salvar eles. E sabe por que eles não vão ser destruídos também? Porque eles vão ter que reconhecer o Messias Emanuel, o Deus vivo. O Deus Emanuel vai ter que ser reconhecido no meio da destruição de Israel. Eles vendo que não tem mais jeito, eles vendo que nos Estados Unidos não vai salvar eles, só vai ter um jeito: dobrarem o joelho e clamarem por aquele que eles colocaram na cruz. Aí sim, aí o Deus Emanuel vai realmente socorrer Israel, para que eles não sejam totalmente aniquilados. E só uma boa parte vai escapar, porque vão clamar pelo Deus Emanuel que eles colocaram na cruz. Não dá para você desmontar isso. E é só a verdade. Isso não é mensagem de ódio. Isso é só a verdade. É só a verdade. Está aqui a Bíblia. Se você acha que é mensagem de ódio, então confira aqui nas páginas sagradas e você vai ter a mesma resposta. Muito bem, então é mais ou menos isso aí. Vamos para mais uma pergunta, Quer dizer, aqui ficou certo. Eu não sou contra Israel, eu só faço citar a verdade, O que eles estão fazendo ali, segundo aquilo que o presidente do Brasil falou, é verdade. O presidente do Brasil mente muito aqui dentro, como eu tenho dito. Mas lá fora ele fala a verdade, não tem precisão dele mentir lá fora. Ele precisa mentir aqui dentro, lá fora não. Ele está certo nisso aí. Bom, vamos para mais uma pergunta, Esse vídeo tem 5 perguntas só, Fazer um vídeo curtinho para não cansar muitas pessoas. A 3ª pergunta é essa aqui: quem o senhor acha que vencerá num possível conflito Rússia e OTAN? Isso aqui, meus irmãos, meus amigos,
Isso aqui, Rússia e OTAN, significa o quê? Armagedon. Isso aqui significa a guerra do Armagedon. Isso aqui significa o clímax do juízo final. Então estamos dentro da Terceira Guerra Mundial, magiando, avançando para dentro do Armagedon. O que significa Armagedon? Podem dizer o que quiserem, mas o sentido de Armagedon é guerra com armas. Todas as guerras, da Primeira até a Segunda Guerra Mundial, todas as guerras que foram feitas na Terra foram com homens. Vencia quem tinha mais homem ou quem tinha Deus do seu lado. Tudo bem. Mas finalmente essa guerra final, que vai fechar a tampa do caixão da Era de Laodiceia, se chama Guerra do Armagedon, que significa guerra com armas teleguiadas, ou seja, armas nucleares. O profeta dessa era ele chega a dizer: estamos sentados em cima de uma bomba atômica. Então, o que está esperando esse planeta é uma coisa sobrenatural, uma coisa irreal, aterrorizante, né? E nós estamos aproximando disso com muita velocidade, né? Então, o que nós podemos fazer nesse momento é buscar a Deus, porque a situação do planeta Terra está se fechando cada vez mais, né? As pessoas ali do norte, o pessoal da OTAN, os ditadores, os presidentes que estão ali, eles acham que a OTAN vai vencer a Rússia. Amigos, o único país que tem 2 bombas que a Terra não pode suportar não é a OTAN, é a Rússia. Se tentarem destruir a Rússia, todo o planeta morre com ela. A Rússia possui mais ou menos, segundo os historiadores, 6.000 bombas atômicas de alto poder destrutivo. Mas só ela possui 2 bombas especiais. Uma de 1 megaton, que tem o peso de 1 milhão de toneladas de TNT, dinamite. A Terra não suporta essa bomba. Ela tem que ser explodida no céu para que a desgraceira se faça embaixo. Mas ela tem uma pior. Ela tem uma de 20 megatons, que é 20 milhões de megatons de TNT de dinamite. Essa também, se é de 1 megaton a Terra não suporta, como vai suportar de 20? Então a situação é dramática, né? Eu tenho até aconselhado os europeus, americanos, gastem seus euros. Por que vocês foram fazer isso? É como se eles antecipassem o Apocalipse, mas tem uma resposta na Escritura. Deus disse: eu vou abreviar o tempo por causa dos escolhidos. E esse abreviamento de Deus tem tudo a ver com os americanos, que de repente foram provocar, cutucar onça com vara curta. Deixa a Rússia de mão, deixa a Rússia em paz. Quem mais persegue as pessoas na terra não é a Rússia. Quem mais persegue as pessoas na terra são os americanos. São os criadores dessa lei maldita que escravizou as nações. E as nações hoje que não se submetem não podem comprar, nem podem vender. Aí já está se cumprindo a Escritura. Quem não se submete à lei da grande besta universal, os Estados Unidos e seus aliados, não pode comprar e nem pode vender. A desculpa não é só isso, só assassino, não interessa. Estamos todos presos ou pelas armas ou pela lei. Por que o Brasil, um super país, o país mais imponente da terra, tem que se submeter a uma lei maldita dessa? Nós não precisamos do mundo. Nós temos tudo do bom e do melhor que Deus deu para nós. Mas por que temos que nos submeter? Aí nós somos obrigados a nos submeter a essas leis malignas e o resultado é um país falido. Além de estar submisso a essas leis, né, macabras, malditas, o Brasil ainda é um país cheio de corruptos que contribui mais para a destruição e para a miséria do nosso país, né? Mas esse é o conflito final. Quando bater de frente de um lado o grupo dos BRICS e o grupo dos americanos, né, dos europeus, ou seja, a OTAN contra a Rússia e seus confederados, acabou. Nós esperamos e acreditamos, estamos orando, estamos pedindo a Deus que quando esse conflito se fechar, quando bater de frente essas 2 agremiações, né, satânicas,
a gente não esteja mais aqui. E aí daquele que estiver aqui, quando OTAN e Rússia baterem de frente. Ai da pessoa que estiver por aqui. Eu peço a Deus que eu não esteja. Porque vai ser melhor você correr e pedir que os montes caiam sobre você. Vai ser muito melhor do que você ficar e você ter uma morte estupidamente terrível, né? Então, mais ou menos isso aqui responde a guerra do Armagedon, que está se aproximando aí, a terceira pergunta, né? E não tem vencedor. Essa guerra só tem perdedores. É o fim, né? É o fim de toda a humanidade, como Deus disse aí para Noé, é chegado o fim de toda a carne, né? Mas vamos a mais uma pergunta, né? Agora é a quarta pergunta, né? A quarta pergunta que me foi feita é essa aqui. Onde ou de que lado o senhor acha que ficará o Brasil nesse conflito final? É uma pergunta confusa, muito difícil responder isso aqui. Porque, de um lado, nós podemos ficar, por um lado, nós não podemos ficar geograficamente. De que lado o Brasil ficaria? Dos Estados Unidos, ou seja, da OTAN. Agora, comercialmente, de que lado ficaria o Brasil? Do lado dos BRICS, ou seja, do lado da Rússia. Quem vai dirigir o Brasil, para que lado ele vai seguir? O presidente. Quem será o presidente do Brasil quando esse conflito exigir a presença do Brasil? Eu não sei. No meu entendimento, o presidente Bolsonaro nunca mais será presidente dessa nação. Ele só será presidente se esses juízes que bloqueiam a entrada dele, né, como presidente, saírem. Se esses juízes do Supremo forem substituídos, o presidente Bolsonaro pode voltar a ser presidente ou alguém que ele apontar. Tá? Mas se não, não adianta. Ele ganha, mas não leva. Como disse aquele juiz, né? Eleição não se vence, eleição se toma. Aí, não adianta. Coloca-se um bloqueio lá, você não vai passar de 70% de voto. Quando chegar nos 70%, parou, o adversário vai continuar ganhando, foi o que aconteceu. Bolsonaro parou naquele nível ali e não ganhou mais um voto. Aí vem só do Nordeste, como se todo o Nordeste tivesse votado só no outro. Você não percebeu isso? Eu percebi isso. Bom, mas o Brasil vai estar exatamente do lado que o presidente desse tempo estiver. Se for um presidente do estilo Bolsonaro, o Brasil vai estar do lado da OTAN. Se for um presidente do estilo Lula, o Brasil vai estar do lado da Rússia. Agora, qual é a diferença? Se estivermos do lado da Rússia, a OTAN vai nos destruir. E se estivermos do lado da OTAN, aí é a Rússia que vai nos destruir. Quer dizer, sem saída, né? Então, o que resta para nós brasileiros é parar de nos iludir com política, com politicagem, com mentira religiosa. O Brasil é de Jesus, o Brasil vai ter um grande avivamento. Não vai ter nada disso aqui. O que pode ter dentro do Brasil é o que vai acontecer no mundo todo, um grande clamor. Quando o povo da terra vê a grande destruição acontecer, vai haver um grande clamor em toda a terra, inclusive no Brasil. Clamor não é avivamento. Então hoje nós podemos já estar nos preparando, né, de joelho, acreditando nisso, porque é uma realidade. Isso aí não é uma paranoia, não é uma coisa, um sonho, uma coisa que você está imaginando, você está vendo aí. A terceira guerra começou. Você está vendo aí a OTAN se preparando para bater de frente com a Federação Russa, quer dizer, é o fim. Ou você acha que a Rússia vai deixar barato um ataque da OTAN contra ela? Ou você acha que a Rússia não vai explodir as suas bombas nucleares? É claro que a OTAN também tem as dela. Então, ninguém viverá. Esse é o juízo final, que esse velho livro aqui sempre disse e nunca ninguém acreditou. Pois está aí. Quem viver vai se arrepender. Nem vou dizer quem viver verá, porque quem viver esse momento vai ter um terrível sofrimento. É melhor fazer como diz o profeta Malaquias ir embora daqui, né? Porque o dia será grande para quem for embora e terrível para quem ficar no meio do fogo cruzado. E não é fogo comum, é fogo que queima raiz e ramo, é fogo atômico, é fogo nuclear sobre a terra. Então, mais ou menos isso aí
essa resposta aqui. Vamos agora à última pergunta desse vídeo, né? E essa aqui diz assim: que o Senhor aconselha nesse momento aos moradores da terra? Olha, o que eu posso aconselhar é o conselho de Deus, né? Porque nos dias de Noé, a salvação era entrar. Quem entrasse ali escapava. E entrou apenas 8 pessoas. Lá em Sodoma são 2 reflexos do juízo final. O próprio Cristo disse: o design do juízo é Sodoma e Noé. Então você vê Sodoma, fogo, Noé, água. Como escaparam lá em Noé, entrando? Como escaparam lá em Sodoma, saindo? E o profeta dessa era fecha e diz: e agora só tem um jeito de escapar, subindo, com asas de águia. De outra forma, como disse Lutero, só tem um jeito: castelo forte é o nome de Jesus. Só Ele pode nos salvar. Se você quiser pagar para ver, pague. Eu lhe aconselho que você não faça. Mas se quiser pagar para ver, que você possa fazer. E eu sinto muito por aquilo que vai acontecer com aquele que pagar para ver. Então, mais ou menos é isso aí. Só temos uma esperança: Jesus, o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ele está no controle. Ele é o controlador do Gênesis e o Apocalipse. Pode acontecer, já aconteceu, vai acontecer, está acontecendo, mas o controlador continua sendo Deus. Deus, Deus, Deus. Deus para nós tem nome. O autor do Apocalipse chama ele de o verdadeiro Deus e vida eterna, o Senhor Jesus Cristo. Eu somente só encontrei ele nessa Bíblia aqui. Já procurei outro Deus fora de Cristo, do Gênesis ao Apocalipse. Eu só conheço um Deus. O Deus forte, o Deus vivo, o Deus salvador, o Deus todo-poderoso que era, que é, que está voltando. Quem é esse homem? Quem é esse Deus? O autor do Apocalipse diz: esse é Jesus Cristo, o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, a salvação agora é essa, né? Fogo está vindo, a água está vindo, né? Os 2 designs, o que fecha ali o design final, também tem tudo a ver com a baixaria, com a violência, tanto em Noé como em Sodoma, especialmente jogando para o lado da prostituição, da violência, do homossexualismo. Tudo isso é desenho do fim. E tudo isso está aí estampado para todo mundo ver, só não vê quem não quiser. Então que Deus abençoe, fique com Deus, meu amigo, meu irmão, escute o que eu estou falando. Corra para Jesus. Você já tem Jesus, aumente a sua intimidade com Ele. Não tem Jesus? Busque Jesus. Aonde o pregador? No seu quarto, na sua casa, no seu sítio, no seu carro. Aonde você quiser buscar Jesus, você encontrará Jesus, porque só Jesus Cristo é Deus. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Fique com Deus, em nome de Jesus. Amém.